Oi, pessoal. Não tem ninguém aqui. Aí depois que você postar no IGTV, então vai devagar. Oi. Isso aí. Mais pessoas entrando agora. Né? Aguardar o Juliano entrar aqui pra gente poder chamar ele. Tá. Alô, alô, Diocese. Peraí, pessoal. Vamos ver se vai dar certo agora. Espero que nesse tempo, né, que a gente estava fora, você tenha pensado em várias perguntas para fazer para o Juliano. Ah, agora sim. Oi, Oi, tudo bom, Fernanda? tudo certo? Boa noite novamente. Boa noite, boa noite. Então, Conseguimos. agora conseguimos. Então, é uma alegria, uma honra, né, te ter conosco nessa live. Então, a gente iniciou, né, as nossas lives todas as quintas para a gente poder trazer um assunto, uma formação para todos os nossos jovens da Diocese, né, e demais, né, vicariatos, vicariato de Gravataí, vicariato de Porto Alegre, né, para todos que nos acompanham. Então, muito obrigada por estar conosco nessa quinta-feira, né, estar aqui trazendo um pouco mais da tua vivência dentro do CLJ, né, que inclusive, né, fez tu escrever um livro. Então, a gente também quer agradecer a todas as pessoas que já estão nos acompanhando, certo? Façam perguntas, aproveite esse momento, né? Então, a gente vai poder ouvir do Juliano, né, um pouco mais a vivência dele e ele vai poder responder algumas perguntas para nós também. Então, aproveitem, façam as perguntas ali na caixinha que a gente vai fazendo as perguntas para ele, certo? Então, Juliano, eu queria te convidar nesse momento a fazer um momento de oração para nós, assim, porque tu conduz um momento de oração com a gente. Pode ser? Claro, pode ser sim. Primeiro, assim, eu que agradeço, né, o convite, Fernanda, de vocês. Assim, eu sou um admirador do trabalho de vocês de implantação, né, do crescimento do CLJ aí na região, venho acompanhando já. E sou muito, muito feliz, assim, por vocês darem seguimento, assim, de forma tão alegre, com tanto vigor, assim, né, de se deslocar da região metropolitana para o interior do estado, né, para a Serra, para fazer isso, assim. Então, acho que todo mundo é muito grato a vocês, né, não só o pessoal de Caxias, mas acho que todos, né, porque sabe-se lá onde é que isso vai parar, né, esse pessoal todo que está sendo transformado e iniciado aí na Serra, né. Sim, Então, a gente se alegra muito de estar nessa missão aqui na Diocese, né? Isso para nós é muito importante para nossa vida também, né? Então, as pessoas que hoje estão na implantação são pessoas que já passaram pelo CLJ, né? E aí a gente continua ainda dando nosso sim para esse movimento que transformou, mudou a nossa vida, né? E com certeza mudou a tua também, né? com certeza. Eu vou pedir que quem está nos acompanhando aí possa fechar os olhos, então, nesse momento, a gente transformar esse meio digital também num meio de aproximação, que nesse momento pessoas de todas as partes, né, do estado, assim, de muitas partes do estado, estão neste momento no mesmo espaço, né, e bastavam dois para que Cristo estivesse no meio de nós, mas somos muitos, né, graças a Deus, e graças à iniciativa de tantos jovens líderes, assim. Então, acho que primeiro agradecer, uma oração de agradecimento pela longevidade desse movimento, pelos frutos que ele já colheu e que ele vai colher ainda, e que não se fecham em si, né? O CLJ cada vez mais tem consciência de que ele pertence a algo muito maior, né? E que está unido ao Papa Francisco em todas as suas intenções, né? Nesse pontificado. Então, a minha primeira intenção é de agradecimento mesmo, e peço que a gente faça aquilo que é tão difícil, né, nos dias que a gente vive,
mesmo em isolamento, que a gente faça um breve momento de silêncio, cada um, para investigar o que está no seu coração nesse momento, né? E naturalmente, espontaneamente, deixar com que isso chegue até o coração de Deus. Quero pedir, por fim, que cada um possa agora mentalizar o seu pároco, o seu padre, porque a gente vai viver amanhã o Dia Mundial da Oração pela Santificação dos Padres, que acontece sempre na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que é na segunda sexta, depois de Corpus Christi. Então, que cada um possa agora visualizar, né, o semblante do seu pároco e fazer uma breve intenção por ele. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, tá, muito obrigada, né? Novamente, a gente agradece a tua presença e de todas as pessoas, né? Reforçamos a todos que estão nos assistindo, né? Mandem perguntas para nós, né? Para o Juliano poder responder. E aí agora, né? Eu gostaria, né, que tu, Juliano, se apresentasse. Quem é o Juliano, né? Por onde passou, fez CLJ, qual CLJ fez, que paróquia. Então, é contigo. Legal. A minha história é parecida com a de muitos, tá, Fernanda? Inclusive, tem uma trajetória mais curta que a da maioria. Então, eu venho aqui trazer um testemunho apenas, né, de vários outros tão bonitos, assim. Então, eu sempre digo, é uma partilha, né? Não é uma palestra, não é 10 passos de como ser um líder, não é nada disso, né? É uma partilha. E alguns vão se identificar, né? Outros vão descobrir coisas, assim. Então, bom, eu tenho o privilégio de ter nascido numa família católica. Privilégio eu digo porque acaba sendo mais fácil, não que quem nasça numa família católica tenha algum tipo de, né, seja melhor do que alguém, né? Eu digo privilégio porque acaba que o caminho ele fica mais fácil, né? Assim, ele fica mais óbvio, assim, né? Muito embora eu tenha dificultado bastante, assim, né? Eu tentei dificultar bastante, assim, o meu início no CLJ, assim, né? A minha irmã já participava, né, há bastante tempo, ela participou bem mais tempo do que eu, foram 9 ou 10 anos, na paróquia Nossa Senhora das Graças, em Canoas. E ela sempre me convidava e eu, assim, como aquele perfil rebelde, adolescente, né, achava que, assim, era um saco e tal, era algo que assim, só ia ocupar o valioso turno da tarde de sábado, né, para quem estuda a semana inteira, assim, como é que eu ia desperdiçar aquele, né, precioso sábado à tarde, né? E aconteceu que eu sempre conto nas partilhas, assim, até para mostrar que é natural, assim, que a gente não queira entrar, né? E geralmente a gente entra no CLJ, não é por amor, né? A gente entra no CLJ por alguma razão. E isso é importante para quem está começando, ou para quem está convidando alguém para entrar, né? Depois a gente vai descobrir a beleza, né, e o valor. Mas antes tu entra por uma guria, ou por um guri, né? Ou entra pelo futebol, ou entra pela festa, pelo piquenicão. Tu vai te aproximando de várias formas, né? Só que, claro, depende muito de cada época, né, Fernanda? Eu vivi uma época, vocês estão vivendo outra, quem está entrando agora está vivendo outra. Então, Sim, as necessidades dos jovens, eles são muito diferentes, assim, né? Na minha época,
talvez fosse ter vínculos mais verdadeiros com as pessoas, assim, poder ter um espaço onde eu pudesse jogar bola mesmo, assim, né? E hoje talvez as necessidades sejam outras. A gente está percebendo famílias de pais separados, assim, com muito mais é muito mais comum do que na época que eu entrei no CLJ. Então, veja só, né? Muitos jovens talvez entrem porque vem nos tios talvez uma referência de pai, de mãe que não tem em casa. Ou se não entram por isso, acabam ficando por isso. Isso é só para dar um exemplo de como as coisas mudaram, né? Então, na minha época, assim, as famílias, elas não tinham essa questão tão comum, assim, né? Então, eu lembro que eu entrei por outras razões. E, principalmente, eu entrei para minha irmã parar de me incomodar, né? Para minha família parar de me incomodar, assim, né? Então, eu lembro que eu fiz um esquema, assim, que eu sabia que no sábado, isso era no meio da semana, e eu sabia que no sábado, sem ser aquele o outro, ia ser Páscoa, e não ia ter CLJ. E aí eu falei, bom, eu vou no próximo, então, né? Aviso todo mundo que eu vou, fico até o final, e aí depois não vai ter, daí vão esquecer de mim, e aí eu, né, missão cumprida, né, vão largar do meu pé. E só que aí eu não larguei mais, né? Assim, por mais que eu tenha passado uma vergonha do cão, assim, que na época tinha que subir na cadeira, dizer o nome, por que que veio, quem convidou, então assim, e eu assim, um alemãozinho, ficava vermelho, não precisava muito, assim, né, e foi bem difícil subir naquela cadeira, né, e quem diria, assim, né, quantos anos depois, né, mais de 20 anos depois, assim, hoje eu tenho um gosto muito grande, assim, de falar com as pessoas e de partilhar com as pessoas. Isso tudo fruto do CLJ, só para trazer um dos frutos do CLJ é essa capacidade, assim, de se comunicar, né? No livro, eu trago na entrevista com o Dom Zeno, ele fala de um milagre, segundo ele, do CLJ, que foi ter transformado um jovem que era gago num palestrante, né, num curso. Ele ia dar palestra e ele era completamente gago. E aí Dom Zeno, na época, Padre Zeno, né, conversou com ele, abençoou ele e falou que, né, se ele fosse lá, ele daria palestra e tal, e ele não gaguejou nenhuma vez na palestra. Né? Então, claro, a gente sabe, tem casos de gagos que cantam e não demonstram, né, a gagueira. Então, a gente sabe, daqui a pouco ele entrou, né, engatou uma primeira, assim, saiu falando, mas é bonito, assim, né, a forma como o Dom Zeno conta, assim, é bonito porque a gente sabe que, estando ali no retiro, que a gente não vai falar nada aqui sobre eles, tem alguém que entrou aqui para escutar sobre o CLJ, né, não vai ouvir, mas a gente sabe, naquela atmosfera que se cria ali, né, Fernando, muita coisa pode acontecer ali, né. Então, Padre Zeno, Dom Zeno, até fala desse suposto milagre, né, que teria acontecido. Então, assim, depois daquele dia eu não saí mais, assim, eu me encantei, de fato, com uma série de coisas, assim, que elas não são conscientes, né? A gente vai se vinculando, a gente, às vezes, fica assim de faltar, e daí já coloca uma responsabilidade no colo, daí tu já tem que fazer, né? E eu era muito, assim, ainda sou, né? Muito, assim, muito correto, muito de não querer deixar de fazer algo que eu tenha me comprometido e tal. Então eu acabei ficando assim, e, nossa, foram 6 anos, por isso que eu digo que não foi muito, né? A Fernanda deve ter o quê? 20 anos de CLJ, Fernanda? Ah, não, não fala isso que o pessoal vai rir. Não, mas daqui 2 semanas o meu CLJ1 vai fazer 10 anos. Eu Olha aí, viu? fiquei no CLJ por 7 anos, né? E aí no outro ano depois, né? Eu saí no final de 2017 e no início, em junho de 2018, já fazem 2 anos, eu entrei na implantação do CLJ na Diocese de Caxias do Sul. Legal, legal. Eu não participei de nenhuma implantação, né, na minha época. Eu lembro que a minha irmã participou da implantação do CLJ em algumas paróquias de Canoas, assim. Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, de Guajuviras, a minha irmã participou da equipe que implantou lá, e algumas outras, agora eu não vou lembrar, mas eu nunca participei de implantação. Deu um break aqui.
Sim. Estou vivendo agora um momento de implantação como tio, né? Eu e a minha esposa Samanta, nós somos tios do CLJ da Nossa Senhora da Saúde, aqui na zona leste de Porto Alegre. E aí a gente está vivendo esse momento de implantação, e é uma implantação com uma pandemia no meio, né? Então é mais difícil ainda, né? Sim, a gente Então, está vivenciando isso. pois é. Então, Fernanda, assim começou, né? Assim começou a minha história, como começa a história de muitos, assim, né? E claro, aí o fato de Deus ter me dado o dom, né? A facilidade, talvez, da escrita, né? Da comunicação, assim como Ele dá dons para todos, né? Diferentes dons que vão construindo né? esse mundo tão rico que a gente tem. Eu acabei, assim, não saía de mim a questão do livro, assim, né? Porque eu ia acumulando relatos que eu ia escrevendo, acumulando relatos, e às vezes não escrevia, eu só anotava as ideias e ia acumulando, né? E aí um dia eu estava num churrasco com os amigos, né? Isso é uma coisa legal de falar também. Eu tenho um grupo de amigos que são 4 casais, e todos, assim, com exceção de um cônjuge, de 2 pessoas, na verdade, dessas 8, todos foram do CLJ na mesma época. Então a gente, né, fez amizade, e hoje todos têm, não, um casal não tem filho, mas todos têm filhos, mais de um até, e a gente se reúne, então, desde 96, né, desde 96, é muito tempo, assim. E aí, num dia, a gente estava num churrasco e eles falaram, vocês se deram conta que ano que vem vai fazer 20 anos do nosso CLJ? E aí eu pensei, e na hora assim me veio, mas então o tal do livro vai ter que acontecer, assim. E aí coloquei aquilo para mim como um chamado, assim, porque sempre vinha assim, né, eu às vezes levo nas partilhas a passagem de Samuel, né, em que ele é chamado, assim, né, Samuel, Samuel, e aí eu me identifico um pouco, assim, né, de reconhecer isso como um chamado, assim, de que eu precisava contar uma história para outras pessoas também lerem e poderem, e os relatos que eu recebo, assim, que as pessoas acabam mesmo, assim, aquilo acaba ajudando na perseverança. Então eu fico feliz que ele tenha trazido bons frutos, assim, para o movimento nesse período. Se tu puder compartilhar assim, com a gente, né, um pouco mais as experiências assim, enquanto tu foi jovem do CLJ, né? O que o CLJ te ajudou como jovem, né? Quando a gente leu o artigo, né, que tu escreveu, o CLJ me enganou, acho que foi em 2009 que tu escreveu, né? Então, se puder falar um pouco mais de como foi para ti a vivência dos jovens, né, da Diocese de Porto Alegre que estão nos acompanhando, posso talvez se identificar com para nós também compartilhar. Trancou um pouquinho o teu áudio, o teu vídeo, mas eu acho que eu entendi a tua pergunta, tá? De Tá. como ele contribuiu para minha juventude, ou tu já quer que eu fale de alguma coisa atualmente? Tá. Pode ser para Eu tua não. juventude. Pode ser. Tá. Eu lembro de, assim, de me colocarem à prova em muitas situações, assim, Fernanda, que eu não, com certeza, não teria vivido se eu não tivesse participando do movimento. Em 90, eu fiz o CLJ em 96, em 99, eu tinha 16 anos e eu fui eleito o presidente do CLJ da paróquia. Então, aquilo para mim, assim, eu lembro de ter chegado em casa, assim, e contar para os pais, porque eu não tava acreditando, assim, naquilo. E aí, o que aconteceu? Eram 4 pessoas, na época não era pequeno, né, que chamava, mas eram 4 pessoas, né, na coordenação, que esse era o nome que se dava, e todos eram mais velhos que eu, né, os três eram mais velhos que eu. E isso me tocou muito, assim, né, foi um desafio enorme, e eu lembro que a gente teve uma reunião, eu lembro, na praia até, antes de começar o grupo mesmo, em março, em que a gente precisou, assim, a gente se desentendeu,
e a gente precisou voltar a se entender porque a gente tinha um bem maior para conduzir naquele ano. Eu vou pedir me dar um ok. Fernando, o teu vídeo parou um pouquinho, só para ver se o pessoal continua me ouvindo. Estou ouvindo? Eu não sei se o pessoal pode só comentar ali, estamos ouvindo bem, alguma coisa assim. Tá. O Teteu ali falou que ouve bem. Tá. Vou continuar então. Qualquer coisa vocês comentem ali. Ó, a Manu também. Beijo, Manu. Então, tá com um pouquinho de delay também. Fernando, tu falou comigo? Ó, vários respondendo que estão me ouvindo bem. Eu vou seguir aqui enquanto a gente sincroniza, tá? Eu lembro dessa reunião que a gente fez na praia e que a gente precisou alinhar algumas coisas, assim, e eu estava, assim, tinha 16 anos, aquilo era muito difícil para mim, assim. E aí eu lembro que a gente se desentendeu e precisou se entender. Então, assim, eu era o mais novo não só na coordenação, mas eu era mais novo também entre o CLJ3, né? Eu não tinha CLJ3, eu tinha CLJ2. E aquilo foi uma prova que aquilo me formou para outras decisões que eu tive que tomar a partir dali, assim, né? Porque aí a partir dali começaria estágio, começaria a decisão pelo curso, né, da faculdade. Então, situações até no trabalho, né, situações de pressão, porque eu vivi situações de pressão quando eu era presidente no CLJ, situações de pressão que não teria vivido, como eu disse, não teria vivido fora, né? Então, aquilo me formou, aquilo me forjou, né, para viver outras situações no trabalho, assim, né? A pressão de prazo, de entrega, né? Uma reunião, alguém te fazendo uma pergunta e tu não sabendo, né, como que vai responder, se vai responder. Então, foi uma grande escola, né? Eu sempre dizia que o CLJ era uma pequena sociedade, né, onde tudo acontecia, né, em proporção menor, mas tudo acontecia. Né? Então, tu tinha traição, claro que tinha, tu tinha vaidade, assim como tu tinha amizades assim que ficam até hoje, né, pelo que eu estava contando antes para vocês. Então a gente tinha de tudo. Depois eu fui ouvir uma frase que se encaixaria muito bem também no CLJ, que é onde está o homem, está a humanidade. Então na época eu poderia ter dito, onde está o jovem, está a humanidade. Né? Então estava tudo ali, estava tudo ali. Então eu me colocava à prova, né, sem ter assim base para nada. Eu lembro que um dos meus melhores amigos até hoje, assim, quando terminou o ano, ele falou: "Nossa, tu comeu o pão que o diabo amassou nesse ano". Né? E a sensação era essa mesmo, assim. Era um ano assim de, mas era por algo maior, assim. Era por algo maior. E eu não vejo como demérito o CLJ ter isso que eu falei há pouco, que pode ser considerado negativo, assim, né? Essa questão de mentira, traição, não vejo, acho que isso tudo está dentro, né, dentro do pacote da liderança. Quem quer liderar, e quem quer liderar com valores cristãos, vai sempre enfrentar essas questões todas, né. Bom, Jesus enfrentou isso tudo, né, e acabou como acabou. Então, o CLJ ele tem esse ingrediente, assim, né, o fato dele ser um movimento paroquial, dele ser todos os sábados à tarde, e especialmente numa fase da vida dos jovens, que é um grande rito, né, é uma grande entrada na adultez, assim, isso tudo, né, colocado junto e misturado, esses ingredientes todos tornam, talvez, o CLJ como esse movimento, né, talvez um dos mais numerosos do país, assim, né, pela forma como ele vai conquistando né, e entrando na tua vida, e tem reunião todo dia, e reunião para fazer reunião, como muitos tios falam, né? Então é isso. Eu agora vamos ver como é que tá a nossa sincronia, Fernanda, para eu terminar de falar e a gente voltar a conversar.
não estão. Vamos encerrar. Vamos encerrar e a gente volta. Eu acho que é o melhor a se fazer, isso acontece, ainda mais nesse horário, né? Tem muita gente fazendo live. A Fernanda tá sem som. Isso acontece, é a conexão, deve ter. Tá tentando recuperar o microfone ali. Mas eu vou continuar então. Vou continuar com vocês aqui. Ah, ela vai me solicitar de novo. Alguém me disse aqui. Então tá. Eu vou